Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Psicopatologia, certo? E aí, nessa playlist, eu vou conversar com vocês sobre os princípios gerais do diagnóstico psicopatológico, certo? Como vocês sabem, todo assunto que eu venho tratando aqui, elucidando aqui, referente à psicopatologia, é com embasamento no livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, de Dalgala-Rondo, certo? Então, Dalgala-Rondo, com relação ao diagnóstico psicopatológico, ele vai dizer que há uma discussão muito acentuada em torno dessa temática, né? Ele vai dizer que temos aí duas posições extremas diante da questão do diagnóstico psicopatológico. Sobretudo são aí posições, na verdade, que estão muito presentes no âmbito da psicologia, né? A primeira posição vai afirmar que o diagnóstico psiquiátrico não tem valor algum, porque cada pessoa tem o seu modo singular de ser, cada pessoa vive uma realidade única e daí o diagnóstico ele só serve para rotular essas pessoas diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, com esquizofrenia, ela na verdade tem um modo de ser no mundo que difere dos modos de ser no geral, certo? Então, essa primeira posição vai dizer que o diagnóstico psiquiátrico não tem valor algum, a não ser rotular o sujeito e trazer uma permissividade, trazer uma legitimidade ao poder do médico, né? Como também ao controle social sobre o indivíduo, que até então é um indivíduo desadaptado, porque ele tem um modo de ser muito singular, muito diferente. A segunda posição vai defender que o diagnóstico psiquiátrico ele vai ter aí o mesmo valor, o mesmo lugar do diagnóstico de outras especialidades médicas, né? Ele é tão importante quanto, certo? E aí essa segunda posição vai defender que, claro que é absolutamente imprescindível considerar os aspectos pessoais, os aspectos singulares de cada indivíduo, o seu modo de ser diferenciado, né? Mas vai considerar aí a extrema importância de não rotular, de não tratar o esquizofrênico unicamente como esquizofrênico, ele é esquizofrênico, sabe? Esse termo, ele é esquizofrênico, esse aí enfatiza, dá uma ênfase demais à limitação desse sujeito ao seu transtorno. É como se ele fosse apenas um esquizofrênico e nada mais além do que isso. Quando, na verdade, ele é muito mais além do que uma esquizofrenia e ele tem uma esquizofrenia, ele não é a esquizofrenia, né? Então, essa segunda posição vai defender isso, que é importante atentar-se a esse sujeito como um sujeito singular, como todo mundo é singular no mundo, né? Mas defende a questão do diagnóstico psicopatológico porque o diagnóstico aprofundado dá aí a possibilidade do profissional compreender o paciente de uma forma mais acentuada, compreender o seu sofrimento, né? E como também vai dar a este profissional um norteamento no que diz respeito à terapêutica mais apropriada, né? Vai dar aí ao profissional uma ferramenta para escolher uma estratégia terapêutica mais apropriada para o tipo de sofrimento psíquico desse sujeito. Do ponto de vista clínico e específico da psicopatologia, o processo diagnóstico em psiquiatria, ele segue
os princípios gerais das ciências médicas, mas, no entanto, Dalgal Arrondo vai dizer que ele é aparelhado por seus aspectos particulares. Ao mesmo tempo em que ele segue princípios gerais das ciências médicas, né, mas ele tem os seus aspectos particulares. E um dos aspectos particulares do diagnóstico psicopatológico é de que ele sempre vai ser baseado nos dados clínicos, né? Não é determinante. Os dados clínicos não é determinante para diagnosticar, mas ele está dentro do quadro de fatores que vai servir para um diagnóstico mais próximo possível daquilo que é preciso, certo? Daqui vai ser um fator crucial para dar uma precisão mais aproximada possível da eficácia, certo? E aí esses dados clínicos referem-se, por exemplo, às dosagens laboratoriais, que são aí conjuntos de exames laboratoriais pedido pelo médico, né? Por exemplo, o hemograma, né? Para que assim o profissional possa analisar as taxas desse indivíduo, como também um outro dado clínico que também vai embasar o diagnóstico psiquiátrico são exames de neuroimagens, tanto estrutural quanto funcional. Tratando-se da neuroimagem estrutural, a gente tem a tomografia, a gente tem a ressonância magnética. Quanto aos exames de neuroimagens funcional, a gente pode citar como exemplo o eletroencefalograma, certo? Os testes psicológicos também são de extrema importância, ou testes psicológicos ou neuropsicológicos são de extrema importância, né, para auxiliar de forma muito importante o diagnóstico psiquiátrico, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico diferencial, tipo se é um transtorno de fato psiquiátrico, né? Ou se é um transtorno, se é, no caso, uma doença neurológica, certo? Então, tanto os testes psicológicos quanto neuropsicológicos, eles vão ser muito importantes aí nessa questão do diagnóstico diferencial. De repente, aquele sujeito pode estar acometido por uma suspeita de um transtorno psiquiátrico, mas ao passar pelos testes fica evidente que não é um transtorno psiquiátrico e sim uma doença neurológica, certo? Mas Dalgal Arrondo ele vai frisar um ponto muito importante. Não basta apenas o profissional atentar-se a exames, porque faz-se necessário aí uma história bem colhida, certo, desse paciente, um exame psíquico bem detalhado, minucioso, porque são fatores aí que podem trazer informações sobre a psicopatologia que os exames semiotécnicos, né, não trazem. E aí, é claro, Dalgal Arrondo frisa que isso é possível se esse profissional tiver uma habilidade na interpretação, se a escuta desse profissional conferir uma sensibilidade aguçada para assim captar essas informações que não foram possíveis serem aí notadas no exame semiotécnico, né? E até mesmo essa escuta aguçada é importante para captar informações que não estão passando as palavras, né? Que não estão explicitadas nas palavras expressas, mas estão aí nas entrelinhas. Então são aspectos muito importantes para chegar a uma conclusão diagnóstica, certo? Até porque um dos aspectos do diagnóstico psiquiátrico vai dizer aí que o diagnóstico psicopatológico irão ser baseados principalmente no perfil de sinais e sintomas.
no perfil de sinais e sintomas apresentados pelo paciente e na história da doença. E isso se dá no momento da entrevista. Então, por isso que é importante colher de forma muito minuciosa a história da doença, a história do indivíduo. E aí Dalgal-Arrondo vai dizer que o diagnóstico psicopatológico não é de modo geral baseado em mecanismos etiológicos, que muitas vezes é suposto pelo profissional, né? E aí Dalgal-Arrondo diz, quando o profissional ele ouve do paciente ou do familiar uma história de vida repleta aí de sofrimentos psíquicos, de quadros psíquicos, fulano da minha família teve um quadro de histeria, cicrano desencadeou uma psicose e assim por diante. Daí o que é que acontece? A tendência natural desse profissional é se apegar a isto, né, e diagnosticar com base no histórico familiar. E Dalgal-Arrondo vai dizer que isto pode ser um equívoco. Não que o histórico familiar não seja importante, porque se há na família um desencadeamento de quadros psiquiátricos acentuados, isto pode levar a uma hipótese diagnóstica, certo? A uma hipótese, que não quer dizer uma conclusão diagnóstica. Vai se ver ali que esse indivíduo ele tem uma predisposição para desencadear um determinado quadro psiquiátrico, mas o profissional atentar-se somente a este fator etiológico, Dalgal-Arrondo vai dizer que é um equívoco, porque a maioria dos quadros psiquiátricos eles surgem após eventos estressantes da vida. Então, Dalgal-Arrondo vai dizer que a história da família do indivíduo é aparelhada por sofrimento psíquico, certo? Mas isto não quer dizer que necessariamente este indivíduo vá desencadear um quadro psiquiátrico. Isso aí vai depender muito da história desse indivíduo, a parte da família. De repente ele pode ter um estilo de vida que favorece de forma acentuada a sua saúde mental a ponto de ele não desencadear um quadro psiquiátrico, certo? Como, de repente, a família pode não ter nenhum histórico, né? Não ter nenhum histórico de uma psicopatologia e, de repente, esse indivíduo ele pode desencadear, porque, de repente, ele está vivendo, ele está tendo um estilo de vida que não está sendo favorável a ele ter uma saúde mental, certo? Então, a história da família do indivíduo é importante? Mas não é o todo, não é um fator determinante, né? Precisa se atentar a outros aspectos. Então, o quadro familiar não necessariamente vai implicar no desencadeamento por parte desse indivíduo de um sofrimento psíquico, certo? Mas, no entanto, pode levar a uma hipótese. Pode levar a uma hipótese que não é uma conclusão, certo? E aí Dalgal-Arrondo vai frisar a importância de se traçar duas linhas paralelas de raciocínio clínico. Uma linha diagnóstica, certo? Baseada na cuidadosa descrição evolutiva dos sintomas, né, que o indivíduo está apresentando, assim como o estilo de vida que esse indivíduo leva, ou seja, a sua história individual, a sua história a parte da família, como também a sua história no contexto familiar, né? Se atentasse o mesmo, já perdeu algum ente querido e não foi possível a elaboração do luto, né? Se atentar se a vida desse indivíduo é marcada por muitos eventos estressores, o ambiente de trabalho, o seu contexto no geral. E aí uma outra linha diagnóstica
que Dalgala Rondo vai frisar a importância de se traçar é justamente a linha etiológica, que daí busca, né, a questão biológica, daí busca a questão de hereditariedade, porque daí, como eu falei, ajuda uma formulação hipotética. Não que vai ser um fator determinante, mas ajuda numa formulação hipotética. E aí vai se ter uma dimensão dos possíveis fatores etiológicos envolvidos no caso desse paciente. E aí um outro aspecto quanto ao diagnóstico psicopatológico é de que não existem sinais, não existem sintomas psicopatológicos totalmente específicos de um determinado transtorno mental. Não existe. E isso torna o diagnóstico psiquiátrico um tanto quanto complexo, né? Por quê? Porque o transtorno bipolar, por exemplo, inicialmente ele é muito confundido com a esquizofrenia. Porque o transtorno bipolar, os seus sinais e sintomas não é exclusivamente do transtorno bipolar. Existem outros transtornos que vão estar aparelhados pelos mesmos sintomas de um transtorno bipolar. E aí a esquizofrenia, ela, quanto a esses sintomas, se aproxima, dependendo do tipo de esquizofrenia e também dependendo do tipo de transtorno bipolar, porque a gente tem vários tipos, né? Daí os sintomas se aproximam muito. Então você precisa ter um cuidado minucioso ao acompanhar o paciente, né? Justamente para que você possa se atentar ao quadro total de sintomas, como que está lidando, como que está evoluindo, certo? Porque a gente sabe que o transtorno bipolar, por exemplo, tem essa oscilação de humor, né? Mas aí, de repente, o esquizofrênico também, ele pode, em algum momento, ter oscilações de humor, mas, no entanto, não é um transtorno bipolar, e sim uma esquizofrenia. Então, é importante esse acompanhamento, porque, muito embora os sintomas e sinais se confundam, mas tem algumas peculiaridades que dá para se ter uma noção, né? Dá para se fazer o diagnóstico diferencial, mas, para isso, precisa-se de um acompanhamento meticuloso, cuidadoso, para chegar a uma conclusão diagnóstica mais perto do preciso possível, certo? E aí você vai acompanhar o desenvolvimento dos sintomas, o curso desses sintomas, até chegar ao desfecho da doença. Portanto, o diagnóstico psicopatológico, ele repousa sobre a totalidade dos dados clínicos. Uma única coisa, um único fator, um único sintoma, um único sinal não é o suficiente para se chegar a uma conclusão diagnóstica, né? E daí vem a importância de uma anamnese muito bem feita, né? Que é escutar a história desse sujeito, fazer perguntas, investigar, né? Fazer uma entrevista bem abrangente, certo? Para se ter dados que possam formular aí uma hipótese e assim você seguir um caminho psicoterápico para se chegar a alguma conclusão, né? A história dos sintomas, isso é muito importante, a evolução do transtorno, certo? Claro que a gente não vai diagnosticar como psicólogos, né? Porque, enfim, eu sou estudante de psicologia e a maior parte do meu público são estudantes de psicologia, então eu não estou dizendo com isso que a gente vai diagnosticar. Isso aí são diagnósticos psiquiátricos. Mas, tipo, por que é importante a gente estudar isso? Porque se chega para você um paciente que está apresentando determinados sintomas, você precisa ter um conhecimento, né, significativo a respeito, para que você possa ter uma dimensão do que pode ser e para que você possa ter a noção se é um caso apenas psicológico ou se diz respeito a um caso psiquiátrico que precisa ser encaminhado, certo? Por isso que a gente estuda a psicopatologia, por isso que a gente estuda a psiquiatria básica, justamente para que a gente possa ter essa noção, certo? E aí é essa totalidade clínica que vai detectar, né, que vai, essa totalidade clínica
quando detectada, na verdade, quando avaliada e interpretada com conhecimento teórico e científico, como também a habilidade clínica e intuitiva do profissional, é o que vai aí conduzir a um diagnóstico psicopatológico eficaz, certo? Tem porcentagens de erro? Tem sim. Mas quanto mais a gente se imune do conhecimento acerca das psicopatologias, quanto mais a gente se imune do conhecimento das peculiaridades para se diagnosticar, né, menos chance desse diagnóstico estar equivocado. Mas Carla, você acabou de dizer que a gente não vai diagnosticar. Não, não vai. Mas de repente tu pode, por exemplo, estar com um paciente que já vem aí de um psiquiatra, né, que já foi aí diagnosticado, e de repente, se esse psiquiatra não for tão bom assim, ele pode muito bem diagnosticar essa pessoa de forma equivocada. Diagnosticou lá como um esquizofrênico, mas, no entanto, a pessoa tem transtorno bipolar. Então, por isso que eu estou dizendo, daí a importância da gente ter o conhecimento das peculiaridades, né? Justamente para que a gente possa ter um cuidado mais abrangente com o outro. Então, Dal Galarrondo, ele vai dizer, né, que, como salientou o psiquiatra brasileiro José Leme, isso em 1954, ele disse lá que o diagnóstico psiquiátrico ele deve ser sempre pluridimensional, ou seja, aparelhado aí por várias dimensões clínicas e psicossociais, né? Essas dimensões clínicas e psicossociais devem ser incluídas, certo? Para uma formulação diagnóstica completa, certo, gente? Então é isso, vou me atentar aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esta elucidação acerca do diagnóstico psiquiátrico, né, referente à playlist de psicopatologia. Bom, no final do vídeo vocês vão encontrar aí o íconezinho da playlist. Se você quiser assistir os demais vídeos, é só você clicar, que aí você vai ser encaminhado para a playlist, certo? E vocês vão encontrar também um íconezinho com a minha foto, onde esse íconezinho com a minha foto trata-se do meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal onde eu falo só sobre psicanálise. Então você que tem interesse pela psicanálise, que gosta da psicanálise, clica lá no íconezinho, você vai ser encaminhado, né, para esse canal secundário. E aí você vai conhecer, e se você gostar, você se inscreve lá também, tá certo? Bom, na descrição do vídeo, aqui embaixo, no campozinho de descrição, você vai encontrar o meio de contato comigo, que é só por e-mail, certo? Se você tem dúvida, se você tem sugestão de assunto, você pode mandar um e-mail para mim. Eu só peço que você tenha um pouco de paciência, porque eu respondo por ordem de chegada, do mais antigo para o mais atual. Então possa ser que demore um pouco, certo? Até que eu venha atender o teu e-mail, onde o mesmo será atendido na playlist Carla Responde, tá bom? Bom, na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Você pode adicionar, você pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos, certo? Eu não respondo mensagens via redes sociais. No entanto, sempre que eu atualizo um dos canais, eu coloco o vídeo na rede social, certo? Que é um meio de você estar por dentro das minhas gravações, tá bom? Porque nem sempre o YouTube ele lança a notificação de atualização. Então é uma forma de você me acompanhar, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.